Olá a todos que assistem o portal OAB Cachoeira de Itapemirim. A nossa entrevista de hoje é com o advogado Ricardo Benevenuti Santolini. Nós vamos bater um papo com ele, que é especialista em direito penal e processual penal, sobre temas afeitos à área. Vamos abordar, por exemplo, a Lei Maria da Penha, a incidência de feminicídios no sul do estado do Espírito Santo e o que tem sido feito pela advocacia regional no sentido de defender a sociedade. Ricardo, esse assunto, particularmente do feminicídio, ele é um tema árido, porque apesar de ser um fenômeno que já existia antes da lei, antes de 2015, as pessoas ainda se sentem acanhadas, não raro, em fazer denúncias sobre violência contra a mulher. Como tem sido, como advogado especialista da área, tratar desse tema e orientar a sociedade e mesmo os seus clientes? Então, Wellington, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Então, a questão do tema do feminicídio, como você bem apresentou, foi positivada agora em 2015, como sendo uma qualificadora do crime de homicídio, E só que isso sempre existiu, conforme você disse, Isso vem acontecendo ao longo da evolução da própria sociedade em si, Então, assim, a nossa cultura, principalmente eu falo aqui na região de interior, a gente está acostumado a ver esses tipos de crimes banais, crimes que ganharam repercussão, a gente está acostumado a ver muito na televisão, escutar nos rádios, ver na internet, mídias sociais, Mas o feminicídio ele é um crime que gera um asco social muito grande, um ar de repugnância muito grande. Então, assim, quando acontece um crime dessa natureza no interior, isso chama a atenção da população, Isso ganha um certo clamor público, Então, quando acontece esse tipo de infração aqui no interior, a população ela fica assustada, Mas os profissionais da área, não só advogados, mas também delegados, juízes, representantes do Ministério Público, pelo menos aqui na cidade de Rio Grande do Sul, pelo menos estão tudo muito bem preparados já para poder lidar com esse tipo de situação. É interessante chamar a atenção ao fato de que, apesar do feminicídio não ser um fenômeno novo, como você mesmo enalteceu, até mesmo antes do nosso bate-papo, registrou, a gente tem o fato de que ainda há muita subnotificação. Não raro as mulheres, talvez pela relação social, a relação com o próprio cônjuge, elas sentem-se com dificuldade de expressar o que acontece. Eu não sei se essa é a realidade de Mimoso do Sul, mas ela é uma realidade global, A gente percebe isso pelas estatísticas nacionais, de segurança pública. E é esse fenômeno que merece talvez a atenção. Como advogado penalista ou criminalista, ele pode ajudar nesse momento a pessoa que quer levar a denúncia adiante e hoje se sente com dificuldade de fazê-lo, temendo repressão, temendo violência por parte do cônjuge, do companheiro, do marido. Como é que seria isso? Então, o que acontece? Eu sempre falo que existe advocacia preventiva e repressiva. Sim. Aquela preventiva é quando o advogado ele detém condições, ele possui elementos de orientar o cliente antes mesmo que o fato aconteça. E isso não é somente com relação à agressão física, mas sim agressão moral, agressão psicológica, sexual, patrimonial, conforme vem descrito na Lei 11.340. A gente vive, conforme já foi dito anteriormente, na evolução social. A mulher, ela sempre foi muito dependente do homem, para tudo. A gente vive numa sociedade em que existe, até pouco tempo atrás, o representante da família era o homem, era o pai. Hoje, com a evolução social e com a evolução da própria lei, isso foi mudando, Mas existem ainda aquelas pessoas que ainda estão
com aquela cultura, né, de ficar submisso ao homem, de ser dependente do homem, que a mulher tem que ficar dentro de casa para criar os filhos, né, e não ser uma mulher independente para poder conquistar a independência dela, né, para poder conquistar independência, que eu digo não só a liberdade, mas também independência financeira. Né? Então isso acaba muitas das vezes atrapalhando, fazendo que a mulher fique impedida de procurar a autoridade policial, porque ela tem medo de perder aquela estabilidade, entre aspas, que a gente pode dizer, né, que ela teria se ela ficasse com o marido. Né? Então, isso acaba atrapalhando muito as mulheres hoje de buscar as autoridades. Mas as pessoas que nos procuram aqui no escritório, a orientação que a gente passa é o seguinte: olha, se você está sofrendo uma violência doméstica, procure a autoridade policial. Se você perceber que essa autoridade for cessar, né, logo após o registro da ocorrência, nada impede da mulher, exceto em caso de violência física, ela renunciar ao direito de representação dela. Se ela sofreu uma ameaça, uma calúnia, uma injúria, uma difamação, né, ela pode pedir para poder renunciar ao direito de representação dela. Isso está previsto na Lei Maria da Penha. E até cessar esse problema que ela está tendo no interior da residência dela. Ricardo, eu gostaria de chamar a atenção ao fato de que, observando a sua resposta e considerando que você havia me contado até mesmo antes do nosso bate-papo, da nossa entrevista, nós temos 2 institutos que estão estabelecidos, que são a Lei Maria da Penha e o reconhecimento ao feminicídio a partir de 2015, que eles já têm um certo tempo para a sociedade, para o cidadão comum, mas que, se olharmos pela perspectiva, pela ótica do direito, eles ainda estão em fase de amadurecimento, considerado toda a história do direito. E aí vem a grande questão: como a sociedade ela pode receber do advogado, da advogada, a orientação sobre como proceder e como agir, considerando justamente, às vezes, um evento que é vislumbrado, porque você tem situações, e a gente sabe disso, em que a mulher mesmo que sofre a violência não tem coragem de denunciar o fato. E aí ela precisa da ajuda de alguém externo, às vezes um vizinho, às vezes um familiar, alguém que o faça. Como isso pode ser conseguido por meio da orientação do advogado ou da advogada? Então vamos lá. A questão de você fazer uma denúncia na delegacia não precisa necessariamente da vítima ir. Sim. Né? Então pode acontecer, por exemplo, de uma vítima sofrer uma agressão física, né, do companheiro, ela está hospitalizada e nada impede que um vizinho ou um familiar vá até a delegacia e registre aquela ocorrência. Né? Isso daí é muito importante. E assim, conforme foi dito anteriormente, né, muitas pessoas elas têm receio de às vezes ir na delegacia porque ela tem vergonha, pode se sentir exposta, né, principalmente numa cidade pequena, numa cidade pacata, como Mimoso, né, a gente pode falar aqui no Quia, Piacá, Bom Jesus, Antiviváqua, né, são cidades pequenas e que a crença familiar ela persiste muito. Né? Os dogmas familiares ainda existem, né? Muitas pessoas ainda acreditam que o casamento ele é para a vida eterna, para toda a vida. Mas o que acontece? Em grandes centros, né, que há uma incidência muito maior de pessoas, o índice cultural é muito variado, né? E aí as pessoas elas já têm esse hábito: não, aconteceu alguma coisa comigo, já vou procurar a delegacia. Agora, as pessoas do interior, isso já é um pouco mais limitado, mas compete a nós, advogados, né, sentarmos com as pessoas que necessitam de uma orientação, né, e explicar, né, qual é a melhor saída para ela. Né, se ela tem que ir na delegacia para poder fazer uma ocorrência, né, se ela tem que procurar o Ministério Público, procurar as autoridades para poder buscar um amparo jurisdicional e ter o seu direito, né, amparado ali, né, pelas autoridades. Eu me lembro de ter lido um artigo seu muito interessante falando da mediação e da conciliação extrajudiciais como caminhos que devem ser adotados pela sociedade justamente para poder tornar mais efetiva e mais rápida a prestação jurisdicional, que hoje, infelizmente, é lenta. Né? E às vezes a conciliação feita ali com o trabalho de um advogado, conciliador ou mediador,
a mediação, no caso, elas são soluções que ajudam a pacificar demandas que podem até virar conflitos e acabarem ensejando aí pela seara do direito criminal. E é justamente essa abordagem que, de repente, não é conhecida do nosso ouvinte, do nosso espectador. A pessoa, às vezes, não tem essa noção que esse é um caminho possível. Como isso se faz no dia a dia, por exemplo, de um município como Mimoso do Sul, um município onde, como você mesmo citou há pouco, há uma tradição enraizada, às vezes a mentalidade das pessoas é de que o casamento realmente é para a vida toda, e isso afeta a maneira como elas buscam ou não uma ajuda em relação a um caso de violência, seja ela física ou seja psicológica. Sim. Mediação e conciliação são caminhos possíveis? Sim. O que eu vejo assim na prática é o seguinte, principalmente na área de família, né, eu observo muito isso. Né? As pessoas, às vezes, elas não querem fazer um acordo no escritório, mas chegam na frente do judiciário, elas fazem um acordo que, às vezes, poderiam perder muito mais do que se fosse feito dentro do escritório. Né? Então, o que a gente faz? Pelo menos a minha filosofia de trabalho hoje é essa. Quando surgem determinadas demandas que a gente sente do cliente, que existe a possibilidade de se resolver ali mesmo no escritório, a gente decide, né, conversar com a parte, buscar uma autorização da parte, porque a gente também não pode passar por cima do interesse do cliente, né, e entrar em contato com a outra parte para a gente poder sentar e tentar fazer uma mediação, tentar fazer uma conciliação entre as partes, uma composição. Né? Então eu acho isso muito importante. Muitas das vezes que a gente chama as pessoas aqui, eu falo que aqui, pelo menos no escritório, pelo menos 60%, 70% das pessoas que vêm aqui, a gente consegue um êxito. Não necessariamente precisa levar para poder fazer um acordo em cartório, mas sim a gente já levar um acordo pronto para o próprio juiz homologar. Né? Porque a gente sabe que muitas das vezes, né, uma ação de divórcio, né, ou até mesmo um inventário, né, que envolva menor, ele tem que passar pelo crivo do Ministério Público. Então não é possível fazer montar esse procedimento. De forma totalmente extrajudicial. Extrajudicial, exatamente. Então, mas a gente levando esse acordo prévio do escritório para poder pedir uma chancela judicial, isso é muito importante, porque quem ganha são as partes, quem ganha são os advogados, quem ganha também é a própria justiça, porque ela fica menos inchada. Pela sua experiência, considerando esses meios que são alternativos na resolução de conflitos, é possível buscar caminhos que evitem a violência, que evitem casos extremos, como aqueles que nós falamos no início da nossa entrevista, quando citávamos, por exemplo, o feminicídio, a violência doméstica contra a mulher, seja ela física ou psicológica, a agressão, algo que infelizmente ainda se encontra instalado na realidade das famílias e que é vivenciado às vezes todos os dias por várias pessoas aqui na nossa região. Então, o que acontece? A justiça, ela busca apaziguar os conflitos. Né? Ninguém vai para a justiça para poder buscar, sem ter um problema. A pessoa procura a justiça justamente para poder buscar uma solução. Né? E com a evolução da legislação, né, principalmente com o advento agora do novo Código de Processo Civil, né, é permitido que seja feita essa autocomposição aqui no extrajudicial, né, junto aos escritórios. Se a parte contrária tiver um advogado, né, ela pode comparecer para o advogado, a gente sempre deixa isso muito bem claro, né, fica a critério da parte, né, então isso é muito importante, essa questão para você tentar minimizar o conflito. Né? E outra coisa também que é importante ressaltar, que por mais que a mediação ela veio para poder buscar a celeridade e a resolução de conflitos, a gente também tem hoje um judiciário, né, que hoje funciona de maneira eletrônica. Então isso ajuda tanto para nós, para poder protocolarmos o processo, para a gente poder pedir para poder agilizar no próprio fórum, junto ao Poder Judiciário, para a gente poder despachar com o juiz. Então, assim, o próprio trâmite do procedimento judicial, ele está bem célere, né? Então, isso está facilitando com que com que a mediação ela ganhe força, né? Que ganhe notoriedade e, conforme eu disse, isso é bom para o cliente, é bom para o próprio advogado,
né? Porque o cliente vai ver assim, poxa, meu advogado resolveu o meu problema de maneira mais rápida. E é bom para a sociedade. Com certeza. Tá ótimo. Doutor Ricardo Santonini, eu agradeço por essa segunda oportunidade de conversarmos aqui no portal OAB Cachoeiro de Itapemirim, tratando de tema tão pertinente quanto é a questão que lida com o dia a dia das pessoas na área criminal, na área penal. Tá, joia. Eu que agradeço. O que precisar, a gente está à disposição aqui, o escritório está de portas abertas para todos vocês.